E agora nós vamos falar sobre as ligações covalentes. Na aula passada estudamos sobre as ligações químicas e sobre as ligações iônicas, né? E agora nós vamos estudar sobre as ligações covalentes, que é um pouquinho diferente. Essa aula também é de ciências voltada para o 9º ano, certo? Os átomos da molécula, ó, aqui já chama de molécula, não chama de aglomerado, né, como no outro. Aqui, ó, os átomos da molécula de água ficam unidos pela força de atração produzida pelo compartilhamento de elétrons no último nível de energia dos átomos de hidrogênio e de oxigênio. Essa força é chamada de ligação covalente. Então, na ligação covalente, há o compartilhamento de elétrons. Ninguém nem cede nem ganha nada, certo? Eles vão compartilhar elétrons, certo? Diferente da ligação iônica, que tem um cede e o outro ganha, não. Aqui vai ser compartilhamento de elétrons e vai seguir também a mesma regra de octeto, ou seja, 8 elétrons no seu último nível de energia para se tornarem estáveis. Aqui na representação eletrônica, que a gente estudou na aula passada, que a representação eletrônica é quando coloca o símbolo, né, e coloca os pontinhos pretos, é a quantidade de elétrons no seu último nível de energia. No caso do oxigênio, ele colocou aqui o símbolo O, que é o símbolo do oxigênio, e colocou aqui 2, 2, 1 e 1. Então, o oxigênio ele tem 6 elétrons no seu último nível de energia. E aí, cada átomo de hidrogênio, ele está compartilhando um elétron com um átomo de oxigênio. Então, ó, precisou de 2 átomos de oxigênio, né, para poder compartilhar aqui e formar 8 elétrons no seu último nível de energia. Porque se fosse só um hidrogênio, ia ficar 7. Teria que ter mais um para compartilhar aqui para ficar 8. Então, todo mundo ganha aqui. Ninguém nem perde nem ganha nada, só compartilha. O hidrogênio ele vai compartilhar aqui com o oxigênio, né? O elétron dele com o elétron do oxigênio vai formar 2 elétrons e vai ficar estável, porque a gente viu que o hidrogênio ele tem que se tornar como o gás hélio, que é com 2 elétrons no seu último nível de energia, ele já se torna estável, né? Então, nesse caso, o hidrogênio, ele compartilhando só um elétron, ficando com 2 elétrons, ele já se torna estável. Então, aqui precisou do hidrogênio aqui para compartilhar com um elétron do oxigênio. E aqui ele precisou também de um elétron do oxigênio para compartilhar e aí ficar estáveis todos esses 2 hidrogênios aqui. E aqui ficou com 8, né? O oxigênio que tinha 6 compartilhou com 2 átomos de hidrogênio e ficou com 8 elétrons no seu último nível de energia, que aí vai seguir a regra do octeto. A fórmula estrutural e química. Além da representação usada pelo ponto, o compartilhamento de elétrons pode ser representado por um traço. Esse tipo de representação é chamado de fórmula estrutural. Então, quando você vê os pontinhos, vai ser fórmula eletrônica, que aí os pontinhos vai representar a quantidade de elétrons no seu último nível de energia. Quando você vê aqui o traço, né? Aí fala, ó, a ligação covalente pode ser representada apenas com traço. No lugar dos 2 elétrons que estão sendo compartilhados, cada traço vai representar esse par de elétrons. Então, esse traço aqui está representando que aqui tem um par de elétrons, tem 2 elétrons. Aqui também esse traço está representando que tem um par de elétrons, ou seja, tem 2 elétrons aí. Certo? Então, cada tracinho desse vai representar um par de elétrons. Outra maneira de representar as ligações covalentes é por meio da fórmula química. Aí tem, ó, H2O. H2O é a fórmula química da molécula de água, que está falando o quê, ó? Que tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, que precisou de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio para poder formar essa molécula de água, certo? Aí fala, ó, símbolos dos elementos hidrogênio H e oxigênio O. Os índices indicam a quantidade de átomos de elemento químico. Porém, quando esse número for 1, ele vai ser omitido. Nesse caso,
são 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, porque aqui não precisou escrever o 1, né? Porque vai ficar omitido. Quando é 1, não precisa escrever. Aí mostra, ó, fórmula eletrônica de Lewis, que eu falei que são os pontinhos, né? Você bota o símbolo e põe os pontinhos ao redor para representar a quantidade de elétrons. A fórmula estrutural, que é através de linhas, né? Em que cada linha dessa representa um par de elétrons. E a fórmula química, que aí você vai colocar a quantidade de átomos que foi utilizada ali. Aí vamos ver aqui. Em nosso cotidiano, além da água, existem vários outros elementos de substância que são formados por meio da ligação covalente. Podemos citar o gás oxigênio, que é O2, ou seja, 2 átomos de oxigênio. Eles compartilham elétrons e ficam com 8 elétrons na última camada no último nível de energia, né? O gás carbônico, que é o carbono mais o oxigênio, um átomo de carbono, ó, um átomo de carbono e 2 de oxigênio. O gás nitrogênio, que são 2 átomos de nitrogênio. O ácido acético, 2 átomos de carbono, 4 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio, que fica C2H4O2, que compõe o vinagre, entre outros. Compostos covalentes e sua importância, né, no nosso dia a dia. A água ele é o componente mais abundante do corpo e na maioria dos ambientes. Ela é um dos fatores responsáveis pela existência do planeta. O gás oxigênio O2 está relacionado à respiração dos seres vivos aeróbios. Esse composto molecular é o gás inspirado durante a respiração e transportado até as células do corpo humano. Ele é essencial para a liberação de energia que ocorre nas células. O gás carbônico é eliminado do corpo durante a expiração. Também faz parte do efeito estufa, responsável por manter a temperatura da Terra adequada para a vida. A glicose também é importante, né? Que é a maior fonte de energia. Então, assim, você vê que existem várias moléculas que são formadas a partir de ligações covalentes. Então, são muito importantes para a nossa vida. Então, a diferença entre ligação iônica e ligação covalente é que a ligação iônica, um átomo tem que ceder e o outro ganhar. Já na covalente não, tem o compartilhamento dos elétrons para que eles fiquem com 8 elétrons no seu último nível de energia, com exceção do hidrogênio e do hélio, que precisa só de 2 para ficarem estáveis, né? E aí acontece, aí tem a fórmula estrutural, que é aquela linhazinha que a gente viu, que cada linha daquela equivale a um par de elétrons. Tem a fórmula química, né, que vai mostrar a quantidade de átomos daquela molécula que foi formada a partir de uma ligação covalente. Então, a diferença aí é essa, ok?